Olá! Hoje a gente vai falar nesse vídeo da importância de você ter roteiros para a sua consulta. Primeiro, é importante a gente ter algum roteiro, e não só roteiro de anamnese, mas também orientações já prontas, receituários que você mais utiliza pronto, para facilitar a sua consulta, facilitar o tempo de consulta. Afinal de contas, muitas das orientações se repetem inúmeras vezes. Orientação de vacina, orientação sobre os dentinhos, orientação sobre desfraude, introdução alimentar. E se cada uma delas você perder o tempo ali fazendo uma orientação específica escrita no computador, você perde um tempo valioso de consulta. O mesmo acontece com os receituários recorrentes. Inverno, asma, lactente sibilante, né? A prescrição das bombinhas, que é uma prescrição um pouco mais longa, já deixa meio encaminhado. Exames do primeiro ano de vida, também já deixa tudo prontinho, só colocar o nome do paciente. Encaminhamentos frequentes como fono, osteopata, fisioterapeuta, já deixa também tudo organizadinho. Pode ter até as pastinhas ou você pode ter uma pasta no computador mesmo, e tudo isso vai facilitar muito. A gente tem uma grande quantidade de materiais impressos. A gente vai mostrar alguns deles aqui para vocês também se inspirarem. Mas o nosso curso Consultório Pediátrico, que é um curso fundamentalmente para quem quer ter seu consultório, tem um módulo inteiro de materiais prontos para baixar, que você pode fazer, modelar o seu da forma como quiser. Além disso, a gente também trabalha bastante com materiais de apoio. Não só essas orientações que a gente dá por escrito, até porque às vezes a gente fala ali para a mãe e depois ela vai te mandar uma pergunta relacionada àquele assunto que você já explicou. E quando você entrega para a mãe aquilo já impresso por escrito, ela pode fazer uma revisão na casa dela. Mas também os materiais de apoio com imagens, eles facilitam para a gente explicações e facilita para a família também entender, às vezes, alguma coisa que a gente fala que eles não conseguem abstrair na mente deles. Então, através de imagens, materiais que sejam de pegar, às vezes a gente usa algumas coisas até para as crianças maiores, isso nos auxilia também a agilizar o processo da consulta para que a gente possa manter uma consulta interessante e que entregue o máximo possível de conhecimento e orientações para aquela família. Porque o que faz uma família querer continuar com a gente é a quantidade de soluções que a gente apresenta para ela. Para a família, às vezes vai num médico, nossa, aquele médico que todo mundo me falou, mas ela sai de lá com a sensação de que ele não agregou nada para ela, que ele não resolveu nada para ela, isso é muito ruim. Então, ter esses materiais que nos ajudem a dar essa sensação, né, reforçar essa sensação para a família, ajuda bastante. Então a gente vai mostrar para vocês algumas coisas que a gente tem, algum material que a gente recebeu, inclusive de representantes que vêm ao nosso consultório, mas que você pode mandar fazer. Eu tive o primeiro que eu vou mostrar aqui para vocês, que é a escala de Bristol, né, todo mundo conhece. Esse, inclusive, que eu tenho aqui, é uma escala de Bristol que eu recebi, né, de uma farmacêutica, mas eu tive durante muito tempo uma impressa plastificada que eu usava no meu consultório. Ela é excelente para a gente poder fazer a explicação em relação à constipação, e ela é interessante porque a gente pode usar ela com crianças maiores, e as crianças adoram. Então você já faz um momento de descontração, traz aquela criança maiorzinha, 5, 6 anos, para participar também da consulta, e a partir daquele desenho, né, falando assim, vamos ver qual que é o número do seu cocô, como é que foi, aí eles ficam meio sem graça, já conta a história, eles já interagem e você já consegue fazer uma orientação também direcionada para aquela criança. Ó, é importante, vamos tentar ver se fica assim, você vai fazer as anotações em casa. Então você traz aquele material que vai ajudar a mãe a entender, e você também consegue, dependendo do material, como é o caso da escala de Bristol, trazer também a criança que já é maior para participar daquela consulta. Um outro guia que a gente utiliza bastante em consulta, inclusive esse eu também tenho, ainda falando dentro da fase do cocô, né? O cocô é uma coisa que acontece. Todo pediatra precisa saber. Esse é um guia prático das fezes do lactente. Então a gente tem várias abinhas com mecônio, fezes de transição. Então explicar para a família o cocô normal do bebê. Ó, aqui é em aleitamento materno exclusivo, quando tem o uso de fórmula, porque eles vivem perguntando se o cocô verde é normal e manda a foto do cocô, quando é diarreia, por que é diarreia, tudo isso são materiais que a gente acaba utilizando quando tem que
ter um sinal de alerta nas fezes, né, principalmente as esbranquiçadas e acinzentadas. Então, tudo isso ajuda a facilitar, e a família vendo o que é o normal e o que não é, diminui a sua demanda de WhatsApp. Porque naquele momento que ela vê um cocô esquisito, ela não vai hesitar em te perguntar se aquilo é normal ou não. Então, a gente antecipar esse problema, e aí é que entra as orientações antecipatórias, facilita muito o nosso trabalho. Aqui a gente tem algumas outras coisas, né? Eu usei durante muito tempo, enquanto eu ainda fazia os atendimentos da nefro, esse esquema de função vesical normal. Então, se você é um subespecialista e tem uma necessidade pontual, você pode escolhe uma figura. Essa é uma figura que eu baixei da internet e eu imprimi e mandei plastificar. Mas eu consigo fazer uma explicação muito mais detalhada para aquela família. Então, se você é um neurologista, é uma gastro, né, ou o pneumo que tem que fazer a orientação em relação ao uso da bombinha, o que acontece, como é que fica, né, edemaciado lá dentro do trato respiratório, com a secreção, o que é, o que não é, se vai fazer a explicação de uma via aérea, isso tudo facilita muito para a gente ter esses materiais de apoio. Aqui tem um outro sobre desenvolvimento infantil, em que ele tem as abinhas com os meses, e aqui você pode abrir e mostrar para os pais, né, quais os desenvolvimentos, tanto de emocional, linguagem, cognição e motor, e avaliar junto com os pais aquilo que a criança deles ali está apresentando e tirar a dúvida com relação a isso. Os pais têm muita dúvida sobre desenvolvimento e se preocupam bastante sobre isso, então é bem interessante. Até eu vi que tem uma ali em cima que dá para eles mesmo preencherem em casa. Então, são coisas muito simples, mas que quando você mostra na consulta, agrega valor. E uma outra coisa que você pode fazer, as suas próprias orientações. Orientações aqui para a chegada do bebê, esse é da Desirê, ela faz com papel timbrado e impresso. Diminui muito os custos, porque você não precisa colocar numa gráfica nem nada disso. Manual de amamentação e tem de introdução alimentar, dos dentinhos, de verão. Tudo isso, gente, no verão, principalmente antes de sair das férias, eu fiz um manualzinho sobre essas viroses, né? Então, como agir, quando levar para o hospital, quando se preocupar, o que se alimentar. Dá para você mandar rapidinho no WhatsApp mesmo e aquilo ali já poupa muito o tempo, porque certamente essa pergunta no WhatsApp vai existir se a criança começar a vomitar. Como é que a mãe sabe quando ir para o hospital? A partir do momento que você deu aquela orientação antecipatória, esses problemas já reduzem muito. E tudo isso acaba otimizando, então, o nosso tempo de consulta, a nossa assistência posterior e passa para aquela família, então, essa sensação de que ela realmente fez a melhor escolha tendo você como pediatra. Fim!